Muito bem. Então, hoje, pessoal, nós vamos dar aí, continuidade de uma das aulas que fecha muito bem o nosso tema da microbiologia do solo, que é carbono, nitrogênio e metabolismo do carbono, atrelado à ciclagem de nutrientes e todos os benefícios secundários que nós temos dessa indústria de processamento. Tá bom? Então, hoje aqui eu vou ensinar algumas continhas a vocês, mas continhas bem tranquilas, tá bom? Bem tranquilinhas. E que serão tema do nosso trabalho. Quem estiver presente na aula síncrona hoje, realizar a atividade aqui comigo, vai ganhar ponto extra, tá bom? Por que vai ganhar ponto extra? Porque eu vejo que a participação é muito baixa, né, nas aulas. Então, nada mais justo do que presentear vocês, né, pela participação, pelo esforço, pelo compromisso. Acho que esse é o melhor termo, né, o compromisso, já que nós temos um encontro marcado, ok? Nada de outro mundo, nada difícil, tá bom? Então, quem estiver aí presente no momento do exercício, né, nada muito complexo, mas que tenham em mente que eu já tive casos de 2 estudantes da UFSJ que saíram da graduação, né? Aí a gente costuma brincar que o pessoal sai da graduação, mas não corta o cordão umbilical, né? Fica grudado. E parece que a necessidade da retroalimentação pós-graduação é algo bem superior, porque é aí que as demandas surgem, é aí que a pessoa, o profissional agora tem que se virar, e aí vai fazer o quê? Vai procurar quem? Aí sempre o WhatsApp do professor, domingo à noite, está tocando. Mas a gente sempre ajuda com o maior prazer. Mas eu já tive em 2 momentos, alunos me tirando dúvidas, perguntando, né, sobre justamente o que eu vou conversar hoje aqui com vocês. Então, né, eu tenho um ditado comigo que é assim, ó, a gente não precisa, a gente pode não precisar de um determinado assunto algum dia na nossa vida, mas é muito ruim se a gente precisar e a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Então é muito melhor você saber e não usar do que você precisar e não saber. Tá bom? Isso é complicado, aqui na graduação que se 300 disciplinas, né? Aí a gente não tem a empatia com todas, isso é óbvio. Eu tinha disciplinas que eu odiava. Eu não ia na aula. Eu gastava energia com o que me interessava, com o que eu via produtivo, né? Tinha aulas também que o professor era melhor nem ir, porque não ensinava, ficava né, até alguns termos técnicos ruins, né, definições ruins, aí a gente acaba que seleciona, né, aquilo que realmente a gente tem que buscar e onde buscar. Então, a graduação, ela é 50% vocês, 50% o corpo docente, e do corpo docente vocês também vão ter preferências por disciplinas, por áreas. Então, façam pelo menos o mínimo, né? Acho que é o que a gente busca, ok? E dentro da área agrária, dentro né, das ciências agrárias, uma hora ou outra vocês vão estar escutando alguém debatendo sobre relação carbono-nitrogênio. Relação carbono-nitrogênio, metabolismo do carbono. Isso vai ser muito comum no ano agrícola de trabalho de vocês, ok? A relação CN, vocês viram na minha aula anterior, que ela é uma relação que vai nos indicar a rota predominante microbiana. Mas é uma rota de metabolismo que, independente da relação CN, vai acontecer. Acontece que as diferentes relações carbono-nitrogênio vão, né, delinear diferentes velocidades de decomposição, ok? Então, é muito interessante a gente ter uma noção básica de resíduos que se decompõem com maior rapidez e de resíduos que se decompõem com maior dificuldade, com maior tempo, ok?
Imaginem vocês que no início da minha aula passada, que essa é uma continuação da nossa primeira aula, eu comentei que é muito importante a compostagem, porque a compostagem a gente aproveita resíduo orgânico em um local que tenha esse problema, tenha excesso de resíduos orgânicos que não tem um fim próprio. E é muito comum isso em muitas áreas. Mas se a gente está, por exemplo, num local que tem uma serraria, e lá tem muito pó de serra, o professor falou que resíduo orgânico é legal para a gente aplicar. Se vocês forem lá, fizeram um acordo, o agricultor, até mesmo pode ser do agricultor, a serraria, e usar esse pó de serra para jogar, aplicar, né, no campo, vocês vão estar cometendo um erro muito grande. Professor, mas isso ninguém faz. Já vi muitos casos de ser feito. Muitos casos. Aplicar o pó de serra direto na agricultura. Tá bom? Então, esse pó de serra que é aplicado direto na agricultura, ele não é indicado. E ele não é indicado justamente devido a essa relação CN. Os pós, a serragem de madeira como um todo, ela tem uma relação CN muito elevada. Ou seja, eu preciso de ter um volume de nitrogênio muito grande para processar um número muito grande de carbono, em termos proporcionais. Ok? Então, a relação carbono-nitrogênio, ela é basicamente referida a o carbono que será metabolizado, que será quebrado, as ligações entre os polímeros de carbono serão quebrados pelos micro-organismos. E para quebrar isso, o micro-organismo precisa de energia. E um nutriente que é uma moeda energética para esse trabalho é o nitrogênio. O nitrogênio, pessoal, ele tem essa importância porque ele é requerido pelos micro-organismos em grandes quantidades para processar matéria orgânica. Por isso que a relação CN ela é destaque, por causa da alta demanda. O carbono, devido à inerente ação microbiológica na decomposição dos resíduos orgânicos, e o nitrogênio, em virtude da sua demanda para o processo acontecer. Em ambientes que eu tenho pobreza de nitrogênio, o trabalho microbiano de ciclagem da matéria orgânica, ele é dificultado. Vamos usar um exemplo bem prático. Os nossos solos são muito pobres em nitrogênio, não são? Muito pobres. Muito pobres. Então, naturalmente, os nossos solos já têm um problema em termos de velocidade de ciclar nutrientes via matéria orgânica, por causa da pobreza química. Especialmente em virtude da pobreza química de nitrogênio. Esse é o principal ponto que a gente tem que estar conhecendo. Agora, a pobreza de nitrogênio, ela é o número 1 no pódio. Só que vem, em seguida, outros nutrientes que também são requeridos pelos micro-organismos. É a mesma coisa que a gente pensar em comer arroz, feijão e um bife todo dia. O nosso organismo vai processar, a gente vai processar isso. Só que o que acontece? Vai chegar um determinado momento na nossa vida que as coisas não vão estar muito bem, porque a gente não vai ter ingerido ao longo do tempo os nutrientes em equilíbrio. A microbiota do solo é a mesma coisa. Então, a gente não vai conseguir construir uma microbiota saudável, uma população grande, e uma ciclagem eficiente se não houver um ambiente com um equilíbrio químico, ou se não houver um ambiente com diversidade de resíduos, proporcionando essa entrada. E aí vocês viram comigo na aula anterior também que os resíduos vão se diferir e muito de acordo com a sua composição. Pela composição, a gente tem as velocidades de processamento, e pela composição nós temos também as riquezas dos resíduos. Tem resíduos que são mais ricos em potássio, tem resíduos que são mais ricos em fósforo, existem resíduos que têm, né, uma riqueza boa em nitrogênio. Isso vai variar.
Às vezes, isso fica meio complexo, porque a gente vai ter variações de resíduos em função da condição edafoclimática. Se a gente for pensar numa biomassa que é produzida aqui no Sudeste, onde as condições climáticas são favoráveis, é difícil comparar com um local mais frio ou com um local muito seco. E aí que entra a grande perspicácia nossa de identificar os resíduos mais abundantes e que são passíveis de uso, que vão ter um uso aí bacana nessa região. Ok? Isso é uma pesquisa inicial, é o conhecimento inicial do ambiente que a gente vai estar trabalhando. Bom, essa conversinha toda é um apanhado geral de como isso funciona. Então, agora você já tem uma ideia de que o carbono é o volume que nós vamos decompor, o nitrogênio é uma moeda necessária para o metabolismo do carbono, e que essa relação vai governar, né, a maior ou a mais rápida ou a mais lenta decomposição. De uma forma geral, os resíduos, né, mais lábeis, aqueles que são consumidos com maior facilidade, são os estercos de galinha, de boi, resto de comida. Esses são resíduos ricos em nitrogênio e são resíduos também ricos em outros nutrientes. Por isso que o pessoal adora e é recomendado a aplicação do esterco na agricultura. A explicação, ela não é porque veio da vaca e não sei o que lá. É relacionado à origem do boi e tudo mais. Mas a questão não é vinculada à própria origem, sim à característica do resíduo. Ele é um resíduo que tem uma relação CN baixa, 10:1, 11:1. E ele é um resíduo que ele tem uma relação próxima ao do humus. Então, é um resíduo que ele praticamente está pronto para o uso agrícola. O que é um resíduo pronto para o uso agrícola? É aquele que a microbiota não vai demandar mais energia para reduzir a relação CN, né? A relação CN vai estar próxima à relação CN da microbiota, que é o indicativo que eu vou comentar mais à frente do processamento. E ele é um resíduo que ele vai ter aí como fonte uma fonte de nutrientes. Olha só que interessante. É algo praticamente pronto. Semestre passado veio um estudante, e é muito legal, eu tenho vários estudantes que são do campo, né, e tem isso na prática. Ele veio uma pergunta que foi a seguinte: professor, ele me chamou de senhor, mas eu não gosto de ser chamado de senhor porque eu vou fazer 22 anos agora, em agosto, né? Então o senhor é mais velho. Aí falou assim: senhor, eu apliquei esterco lá, falei com meu pai que era bom, mas aí as plantas queimaram, ficou amarela. E aí, o que aconteceu, professor? O que aconteceu? Né? Ficou amarelo, queimou, o senhor falou que o negócio era bom. Alguém tem alguma ideia do que pode ter acontecido? O excesso de nitrogênio pode ter queimado as plantas? Não, não foi o nitrogênio que queimou. Foi a forma como ele estava. Junto com o esterco vai o quê, pessoal? A urina, não vai? A urina. E aí, nós temos uma acidez do material. São ácidos, né, à base de nitrogênio, que estão presentes né, não só na base de nitrogênio, mas a maioria é. Então, a urina proporciona uma acidez elevada no material, e quando aplicado diretamente em cima de uma folha, queima, é sensível. Tá bom? Então, esse material que estava cru, esse é o nome, cru, ele é um material que ele tem que passar por um período de maturação, um período em que o trabalho microbiano vai reduzir a acidez do material. O Vitor me perguntou aqui, ocorre problema de fermentação também? Muito pouco, porque a fermentação
ela está vinculada a um ambiente anaeróbico, tá bom? Então, é uma condição de baixo oxigênio. Se o material tiver muito encharcado mesmo, aí sim. Mas isso é uma reação rápida de conversão. Vai evaporar rapidinho isso aí. Tá bom? E aí, o que a gente faz com o esterco que acabou de ser depositado? O pessoal não vai no empilha, em pilhas, e deixa ele por um tempo, vai revolvendo até ele secar, até ele adquirir. Tchau, viu? Você não fez café hoje, não. Aí vai adquirindo uma característica muito similar ao composto. Veja que o próprio esterco que acabou de ser depositado, ele tem que passar por um período também que é muito similar ao período de maturidade. Na verdade, ele é idêntico, né, em termos de processos e tudo mais, à da compostagem. Ele tem que passar por um processo microbiano para reduzir a acidez e aí sim desempenhar todos os benefícios que são inerentes ao esterco. Ok? Muitas pessoas, não sei a experiência de vocês, mas eu conheci uma parte na Itália, próximo ali à região de Veneza, indo de Brecha para Veneza. Aí eu peguei o trem, eu estava indo, né? E lá é muito comum os autopropelidos, né? Aqueles canhão gigante que joga, né, numa pressão muito grande, que eles têm abundância de água, relevo favorável, um monte de outras questões, né? Só que aí eu tava lá e eu senti um cheiro ruim danado. Eu falei, que é isso, gente? Que é isso? E aí quando eu fui ver, a cor da água que estava sendo aplicada no autopropelido era escura. E a pastagem, linda, linda, chegava a ser um verde azulado. O que eles faziam ali? Como lá é muito comum a criação do boi, de ovelhas, né? Criação animal. Eles tinham uma produção, suínos também, né? Eles tinham uma produção de dejetos muito grande. E eles pegavam esse dejeto e aplicavam diretamente, nem passavam por um período de curtir, não, de maturação. Mas aí, o que entrava nessa questão dessa aplicação? A diluição. Eles diluíam o material e aplicavam via aspersão. Aí a acidez ela é reduzida. A gente tem uma dissociação, né, dos ácidos orgânicos e reduz a acidez, aí não há queima. E aí é fantástico, né, porque a gente minimiza as perdas por nitrogênio via volatilização e a gente aumenta, né, a eficiência do processo. Olha que interessante. Porque tem abundância, tem condições de fazer isso, né? No Brasil, em algumas propriedades também isso é feito. Para pastagens, tá? Para pastagem. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer com o esterco, que é um material, né, considerado top, ótimo, é justamente passar por o mesmo processo de maturidade, de maturação, até atingir uma condição de acidez legal, de umidade ideal, para ser aplicado. E aí sim a gente tem o esterco com a qualidade master, né, do esterco. Tá bom? Agora, quando a gente pensa em serragens, né, aí a gente está trabalhando no topo da lista de materiais com alta relação carbono-nitrogênio. As folhas, as palhas já são mais intermediários. E o legal de um processo de compostagem, e até mesmo no planejamento de uso do solo para fins de palhada, é justamente uma mistura desses resíduos. Resíduos que têm uma decomposição mais rápida, com resíduos que têm uma decomposição mais lenta. Porque aí, ó, a gente faz o que com a relação CN? Cria-se uma média, né? E aí a gente acelera o processo. Porque eu misturei um resíduo que vai decompor rápido e um resíduo que vai decompor mais lento. Mas, professor, e aí? Qual que será essa relação CN quando eu estou misturando 1 tonelada de palha com 1 tonelada de serragem com 2 toneladas de esterco? Quanto tempo vai demorar isso aí para decompor? Qual que será o balanço nutricional dessa mistura? Será que eu estou fazendo uma conta certinha?
Será que eu posso indicar para o produtor fazer essa mistura e aplicar no campo? Essa é a nossa atividade de hoje, a gente descobrir se isso é possível ou não, tá bom? Então, pessoal, a regra, quando a gente mistura resíduos, se tiver pouco nitrogênio na mistura, o trabalho dos micro-organismos é atrasado. Se tiver muito nitrogênio na mistura, se tiver um excesso de nitrogênio, e aí, nesse caso, também pode ocorrer o mau cheiro se tiver muita umidade, pode ter mau cheiro, não é desejado, tá bom? Então, a gente quer uma mistura que facilite o trabalho microbiano. Essa relação CN, ela é responsável por delinear a cinética da decomposição, velocidade da decomposição. Em números, aqui estão alguns parâmetros que vocês precisam conhecer, tá? O primeiro parâmetro é que a microbiota do solo, tá aí, ó, bactéria, fungo, actinomiceto, algas. Se a gente pegar a microbiota de uma porção do solo, fizer a digestão, quantificar carbono, quantificar nitrogênio, nós vamos chegar aí numa proporção de 10 partes de carbono para 1 de nitrogênio no tecido microbiano. Tá bom? Essa é a relação CN da microbiota do solo. Mas ela é uma relação CN, pessoal, média, tá? É uma relação CN média. Mas que funciona muito bem. Ok? Só que a microbiota do solo, né, tem essa relação CN média de 10 para 1. Só que percebam que essa relação CN, ela vai variar para bactéria, para fungo, para actinomiceta, ela varia de micro-organismo para micro-organismo. O que é essa relação de 10 para 1? Ela me indica. Ela indica que a cada 10 unidades de carbono a serem processadas, 1 unidade de nitrogênio é demandada. Se eu tenho 100 unidades de carbono para processar, eu vou precisar de 10 de nitrogênio. Ok? Isso é uma razão proporcional que indica necessidade do nitrogênio frente à demanda. E a demanda é em função do carbono. E aí, pessoal, eu comentei em alguns momentos aqui que à medida que a gente vai processando carbono, nem todo carbono ele é processado. Vocês lembram? Boa parte do carbono ele não vai embora na forma de CO2. Então, significa que se eu estiver aplicando 100 quilos de palhada, nem toda palhada, nem todos os 100 quilos vão ser convertidos em humus. A média geral, o coeficiente geral de assimilação, ou seja, de retenção de carbono, aquilo que a microbiota vai reter no sistema, via humus e via sua própria biomassa, é em torno de 35%. Tá bom? Ou seja, 65% está indo para a atmosfera, 35% ficando. Esse 35%, pessoal, ele é uma média, porque o coeficiente de assimilação, se vocês perceberem aí no meu slide, ele está indicando, ó, fungo é de 30% a 40%, actinomiceto de 15% a 30%, e bactérias de 1% a 15%. Tá? Mas, de maneira geral, né, de uma forma bem geral, a média é 35%. Se eu tenho uma população mais fúngica, uma biomassa microbiana mais fúngica, a gente converte mais carbono da palhada em matéria orgânica. Por isso que os fungos são os grandes construtores de biomassa do solo, de matéria orgânica do solo. Pela alta eficiência na assimilação de carbono. Ok?
Então, se a gente voltar lá na minha terceira aula, segunda aula, não lembro muito bem, eu comentei com vocês que os grupos microbianos principais que trabalham no processamento dos solos tropicais, eles detêm um metabolismo baseado em reações de oxidação e redução. Então, eles estão oxidando esse material para pegar elétrons, para pegar energia e nutrientes. Então, é uma reação oxidativa. A matéria orgânica ela é oxidada a CO2 para a atmosfera. Tá bom? Professor, você está me falando que se eu aplicar 100 quilos de palhada, mais ou menos aí 65 quilos vai para a atmosfera. Mas então isso não é legal, porque eu vou estar contribuindo para o efeito estufa, né? CO2 na atmosfera. Se a gente pegar essa mesma palhada, 100 quilos, e queimar, 98% vai para a atmosfera. 99%, 98%. Do carbono vai, ó, embora. Aqui no processamento microbiano, é um custo, sim, que a gente tem, um custo metabólico. Mas percebam que boa parte fica. Boa parte fica. Ok? A pirólise, a queima, ela elimina o carbono, oxida o carbono de uma forma rápida. Tá bom? Então, isso vocês precisam conhecer. Esses dois parâmetros, que é a relação CN da microbiota de 10:1, e que significa que é uma razão, né, de processamento, é uma exigência da microbiota média, e que apenas 35% em média do carbono será assimilado. Por isso que nós temos aí um coeficiente de assimilação, ou coeficiente assimilatório da matéria orgânica. Então, a relação CN, ela vai determinar se o fluxo líquido será mineralização ou se o fluxo líquido será imobilização. Pessoal, esse slide aqui, vocês nunca podem esquecer ele, porque isso aqui já foi tema de inúmeras provas de concurso público, inúmeras questões aí de entrevistas de emprego, enfim, isso cai aqui em prova quase todo ano, isso aqui, tá? Quase todo ano, cara. Uma imobilização, pessoal, do nitrogênio é uma transformação do nitrogênio mineral, ou seja, aquele que está assimilável, para uma forma orgânica não assimilável. Ok? Isso é a imobilização. Conversão de uma forma mineral para uma forma orgânica. A mineralização é o contrário. A gente pega esse nitrogênio que foi convertido a uma forma orgânica e vai ser convertido a uma forma mineral, ou uma forma mineral combinada, passível de assimilação. Então, a imobilização retém, aprisiona, armazena, e a mineralização libera nitrogênio. Ok? Desculpa. E a mineralização libera. Para a gente ter uma ideia do fluxo líquido, e o fluxo líquido é no intuito de mineralizar, né, de liberar o nitrogênio, a gente precisa conhecer alguns parâmetros da relação CN. Então, em uma média, relações CN acima de 30, a imobilização, ela supera a mineralização. E esse termo, supera, ele tem que ficar muito bem compreendido aqui hoje. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estou imobilizando, eu estou mineralizando. São processos que ocorrem em conjunto. Não predomina, não é exclusivo de um ambiente só mineralizar e não é exclusivo só imobilizar. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá bom? Agora, é como se vocês pensassem o seguinte: eu estou enchendo uma caixa de água, tá? Com
um volume de entrada. Só que essa caixa de água, ela tem um volume de saída, eu não fechei ela. Tá bom? Olha só. Se eu colocar lá uma vazão em uma boca lá de 4 polegadas e colocar água entrando com 1 polegada, significa que ao longo do tempo a caixa vai esvaziar, porque não vai dar conta. Vocês concordam? Eu tenho 3 polegadas aí de vazão superando a entrada. E se for o contrário? Se eu colocar para encher a caixa, imagina com a caixa infinita, tá? Que acumula muita água. Se eu colocar 4 polegadas de água entrando e apenas uma saindo, a gente consegue estocar água, não consegue? No balanço nutricional do sistema, em termos de ciclagem, é a mesma coisa. Se o processo de imobilização, ele, ao longo dos anos, supera a mineralização, a gente consegue estocar. Se a gente, né, fornece palhada, se a gente fornece nutrientes, a gente consegue aumentar o estoque de nutrientes. Mas, ao longo dos anos, eu ainda vou ter mineralização. A mineralização, por que a mineralização vai acontecer? Porque eu vou ter muito nitrogênio no sistema, a minha caixa vai estar cheia. Eu vou ter muito resíduo com relação CN baixa, e relação CN baixa está aí, ó, de 20 para 1, abaixo de 20 para 1, onde os processos de mineralização superam o de imobilização. Eu vou ter imobilização? Vou. Eu vou estar armazenando, vou estar retendo, onde a planta não vai conseguir pegar temporariamente? Vou. Mas eu tenho um fluxo líquido muito superior. Muito superior. Eu tenho muito nitrogênio disponível em resíduos lábeis, em resíduos que estão armazenando nitrogênio e nutrientes. E ao longo desse ciclo, né, de redução da relação CN, que sai de maior de 30, passa aí intermediário 20 a 30 e cai para baixo de 20, 15, chegando a 10, nós temos um meio do campo aí que a gente menciona que a imobilização ela fica igual à mineralização. Ok? Ao longo dessa queda da relação CN, percebam que o estoque de nitrogênio ele aumenta. Está aí a grande sacada dos sistemas orgânicos. Reduzir relação CN ao longo do tempo e aumentar o armazenamento de nitrogênio. Ou aumentar o N da matéria orgânica do solo. É assim que os processos ocorrem. E eles ocorrem concomitantemente. Tá bom? Mineralização e imobilização são processos que atuam, né, em conjunto. Mas, dependendo da relação CN da mistura, um processo supera o outro. Dúvidas? Tranquilos? Quando a gente pensa numa área normal, né, um plantio sem cobertura do solo, então o teor de matéria orgânica do solo é baixo, consequentemente a expectativa de um solo brasileiro é de ser distrófico, né, pobre. Essa é a nossa realidade. A realidade dos solos tropicais. Se eu pensar em termos de converter a situação desse solo, e aí converter a situação desse solo seria converter em termos de acúmulo de matéria orgânica, né, de melhoria nos atributos biológicos, eu vou começar a colocar palhada, cobertura vegetal, resíduos. Isso nós denominamos de transição para um sistema conservacionista. Sistemas conservacionistas de uso do solo são aqueles que têm um viés de conservação, o nome já fala, né?
E o melhor mecanismo de conservação que a gente pode pensar é via matéria orgânica e biologia do solo. No início, pessoal, como a gente tem um aporte de matéria orgânica e o sistema é pobre, o sistema não tem muito nitrogênio, o que vai predominar, é óbvio, é a imobilização. É a imobilização. Eu não tenho um banco de nitrogênio. Eu não tenho nutrientes disponíveis que vão facilitar a decomposição dos resíduos orgânicos. Além disso, a microbiota está ali engatinhando, né, começando a crescer em termos de população, em termos de eficiência. Então, no início aqui, no exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, em Campos Gerais, é uma conversão, pessoal, que é comum, tá, dessas áreas de solos brasileiros. É passar por um longo período, né, isso é muito variável em termos de tempo, onde os processos de imobilização predominam. Nessa fase aqui, ó, que a gente não tem um fluxo líquido de nitrogênio para o solo, o que é recomendado a gente fazer? Eu recomendaria uma boa adubação, uma boa calagem, uma boa prática edáfica. Porque aí, uma boa adubação, uma boa calagem, né, que precede a adubação, ela vai melhorar o status nutricional do solo, vai dar condições de uma microbiota crescer e metabolizar isso mais rapidamente. Então, no início da conversão, a gente precisa dos insumos. Full. Ok? Muito bem. Só que aí o tempo vai passando. O tempo passa, o time do Vasco não sobe para a Série A, não ganha título nenhum, mas a microbiota cresce e o volume de biomassa a ser aportado ao longo dos anos também. Então, eu incremento matéria orgânica ao longo do tempo. Eu aumento o carbono. E aí, lá com 3, 4 anos, eu chego num momento em que o sistema, em termos de matéria orgânica, estoque de nitrogênio, ele fica meio que pareado, né? Imobiliza e mineraliza. Nesse momento, a gente já começa a ver aí uma melhor resposta das plantas, porque o sistema está com um estoque melhor de nutrientes ligados à matéria orgânica do solo. A planta vai começar a responder melhor. Isso é super interessante, né? Porque aqui nessa fase a gente já vê um equilíbrio dos processos de mineralização com os processos de imobilização. Mais à frente, 8, 9, 10, 11, e aí eu estou falando aí de sistemas de plantio direto denominados de consolidados, o fluxo é líquido. Então aí o aporte de palhada anual, ele independentemente, né, da característica do resíduo, se mudou muito ou pouco, a tendência é do fluxo ser líquido de nitrogênio. Então, é lá na frente, né, de meados do sistema, até ele ter a denominação de consolidado, a gente já vê uma redução na demanda de nutrientes, uma melhor resposta da planta, uma melhor característica do ambiente, porque o tempo passou, microbiota construiu um volume de nitrogênio e carbono processado, eu tenho humus, eu tenho aumento de CTC, eu tenho porosidade. Nossa, professor, caramba, que legal. Tudo aquilo que você comentou no curso anteriormente, então já está tudo aqui explicadinho, bonitinho. Só nesse gráfico aqui, eu consigo ver todos aqueles benefícios sendo construídos ao longo do ano. É isso aí mesmo. É dessa forma aí mesmo. O tempo, ele vai atuar de forma favorável na construção de um ambiente sinergético. Mas para isso acontecer e ter aumento de carbono, não adianta chegar lá com 5 anos e,
podar, literalmente, né, a entrada de biomassa. Porque aí, se você, né, reduz, ou se você cessa o input de biomassa, como é que a gente vai construir carbono? Tá bom? Então, nunca esqueçam isso. Um bom sistema conservacionista, ele tem que começar com um bom sistema convencional. O sucesso de um sistema conservacionista depende do sucesso de implantação desse sistema. E o sucesso na implantação depende de práticas convencionais, né? Esse é um termo que a gente utiliza muito na agronomia. Dúvidas? Quando vocês estão aí discutindo de plantio direto, que é muito comum, né, muito bacana, a conversa é microbiológica, tá? Ela é isso que eu acabei de explicar para vocês aqui. Dúvidas, estou à disposição. Isso é tema de concurso. E se cair no concurso uma vez, vocês lembrarem, pode falar, professor, é mesmo, caiu, viu? Legal. Com isso, a gente consegue já começar, pessoal, a fazer continhas. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma palhada de milho, tá? Se eu pegar a palhada de milho, fizer uma digestão, for para o laboratório, quantificar, eu vou chegar aí que uma palha de milho, ela tem 40% de carbono e 0,7% de nitrogênio. Tá bom? Isso é um valor que a gente encontra muito comum em tabelas por aí afora. Então, a parada de milho em termos de carbono e nitrogênio é isso aí. Então, se eu pegar essa palhada de milho, eu vou chegar aí nessas proporções. Ok? Considerando uma relação CN da biomassa do solo de 10:1 e aquele coeficiente assimilatório de 35%, a gente consegue fazer algumas continhas. Olha só. Se eu estou aplicando 100 quilos de palha de milho, 100 quilos de palha de milho vão me fornecer 40 quilos de carbono. Ok? E 0,7 quilos de nitrogênio. É uma regrinha de 3, tá legal? É uma regrinha de 3. Se eu estou aplicando 1 tonelada, é 400 quilos de carbono e 70 quilos e 7 quilos de nitrogênio. É uma regra de 3%. Ó, se eu pegar desses 40 quilos de carbono aqui, que os 100 quilos de palhada de milho me fornecem, apenas 35%, que equivale a 14 quilos de carbono, serão efetivamente incorporados, né, processados. O resto é oxidado. Tá legal? Então, ó, dos 100 quilos, eu tenho 40 de carbono e apenas 14 quilos de carbono serão efetivamente incorporados à biomassa microbiana. Então, se a biomassa microbiana tem uma relação CN de 10:1, ou seja, a cada 10 quilos de nitrogênio, de carbono processado, eu preciso de 1 quilo de nitrogênio, é uma regrinha de 3, né? Então, para processar 14 quilos de carbono, eu demando 1,4 quilos de nitrogênio. Quanto que essa palhada, os 100 quilos, estão colocando no sistema de nitrogênio? 0,7. Bom, eu fiz as contas, eu vi que eu preciso de 1,4 quilos para processar, frente à relação CN, né, que é uma razão de processamento, mas a palhada só me dá 0,7. Então, está faltando 700 gramas para fechar essa conta, concorda? Então, significa que se eu não adicionar mais nada, não misturar mais nada, o que acontece aqui, o que predomina aqui é um processo de
imobilização. Portanto, se a gente quer que esse resíduo tenha uma plena decomposição, que não haja imobilização, eu tenho que adicionar 0,7 kg de nitrogênio. Senão, esse resíduo vai demorar a ser processado, ele não vai ter uma decomposição eficiente. E se eu estou colocando isso em um solo pobre, eu vou estar utilizando o nitrogênio, o pouco de nitrogênio que o solo tem. E se eu estou pensando num estágio inicial de desenvolvimento da planta, eu posso estar prejudicando essa planta em termos de nitrogênio. Uma vez que a biomassa do solo, né, a microbiota do solo é muito ativa, ela vai pegar o nitrogênio para processar o carbono e só lá na frente que ela vai devolver isso para o sistema. Mas o lá na frente pode ser custoso, porque aí a planta pode ter um mau desenvolvimento no início do seu ciclo. Essa é a continha. Essa é a continha. Muito tranquila, é só regra de 3. Agora, professor, como que eu sei esses números? Tem tabelas. Olha aqui, ó. Olha o esterco de galinha que eu comentei com vocês, ó. O esterco de galinha, ele tem aí, ó, 540 gramas por quilograma, tá? 540 gramas por quilograma, pessoal, é 54% ou 54 DAG por quilograma, tá? Então, grama por quilograma para transformar para porcentagem, que equivale a decagrama, DAG por quilograma, a gente tem que fazer uma divisão por 10, tá bom? Então, ó, o esterco de galinha, ele tem 54% de matéria orgânica, relação CN de 10:1, ele tem aí 30,4% de carbono, ele tem 3,04 kg de nitrogênio, 4,7 de fósforo e 1,89 de potássio. Olha que legal. É o melhor resíduo aqui, vocês estão observando? Agora, percebam que eu tenho resíduos que se diferem muito em termos de composição. Olha a serragem de madeira aqui, olha a relação CN da serragem de madeira. 865:1. Olha o esterco de gado, 18:1. Olha a borra de café, 25:1. Bagagem de laranja, 18:1. Feijão guando, que é muito conhecido aí, ó, 29:1. A grama batatais, tem de tudo, né? Então, isso varia em termos de relação CN e isso varia em termos de nutrientes. Como é que a gente chega nessa relação CN? Tá certo? Olha só, pega aí 304, que é o teor de carbono do esterco de galinha, e dividam isso por 30,4. 10. A relação CN é simplesmente a gente pegar a quantidade de carbono do tecido pela quantidade de nitrogênio e dividir um pelo outro. Tá bom? Às vezes a gente arredonda para cima um pouquinho para facilitar a conta, né, para ficar mais bonitinho, para ser um número inteiro, né? Mas é assim que funciona. Isso aqui é uma tabela, um exemplo, tá? Tem várias tabelas, vários exemplos. E agora, continhas. Olha que legal. Então, quem fizer essas continhas aí hoje, para a gente discutir aí, vai ganhar uns pontinhos extras aí. Tá bom? Para, né, compensar aí a tarde muito agradável de terça-feira, que estamos aqui na aula de microbiologia do solo. Tá bom? O nosso trabalho, pessoal, que eu vou estar colocando para vocês hoje no portal didático, para ser entregue na próxima semana, ele é basicamente essas continhas, só que com algumas modificações. Então, vou dar aí uns 15 minutinhos para você estar fazendo, 15, 20 minutinhos para você estar fazendo essas continhas. E aí a gente conversa aqui, tá bom? Então, nesse exercício, o produtor tem
100 quilos de grama batatais, 100 quilos de serragem de madeira. E aí ele quer saber qual que é a relação CN da mistura, né, de quando eu estou misturando isso. Então eu vou ter 200 quilos de material sendo misturado e o balanço líquido de nitrogênio. Para fazer essas contas, vocês têm que considerar aí uma relação CN da microbiota de 10:1 e um coeficiente assimilatório de carbono de 35:1. Eu estou aqui, qualquer coisa é só me falar.
Esse aqui, né? Melhor assim, pessoal. Dá para vocês verem a conta e a tabela. Dá sim.
Tomazinho, tem como voltar com a tela aí, que tá escuro? Sim. Foi agora? Isso aí. É porque eu tava. É que eu tô montando um negócio para apresentar aqui na sequência das contas, aí eu baixei sem querer. Mais uns 5 minutinhos aí, hein, pessoal. André, tem que te mostrar ou só falar o valor, alguma coisa assim? Não, só vamos conversar aqui só. Ah, não, então beleza. Depois vocês me cobrem, viu? O pontinho extra de vocês que estão presentes aí hoje.
E aí, pessoal? Como estamos? Quais foram os números que vocês acharam? Nada? Menos 2,15 quilos de N imobilização. Alguém achou algum número diferente? O meu deu menos 2,56. Menos 2,56, menos 2,15. E aí, algum número diferente? Na primeira deu menos 1,75, mas eu acho que tem um resultado. Vamos lá, ó. A primeira pergunta que está no exercício, né, é a relação CN da mistura. Qual foi a relação CN que vocês chegaram aí? Nessa relação CN da mistura, eu teria que somar as duas? Ou não? Relação CN da mistura. Ó, você tem que fazer a quantidade de carbono que vem de 100 quilos de grama, você tem que ver a quantidade de carbono que vem de 100 quilos de serragem e somar. Aí você vai fazer a mesma coisa para o nitrogênio. Quantos quilos de nitrogênio vem da grama, quantos quilos vem da serragem e soma. A soma total do carbono e a soma total do nitrogênio, você faz a razão. Por que você não pode fazer uma média das relações CN que estão na tabela? Imagine se você estiver misturando 100 quilos de uma grama com 50 quilos ou 35 quilos da serragem. Não ia bater. Então, para fazer a relação CN, nós temos que pegar o montante total de carbono adicionado pelo montante total de nitrogênio que será, né, que vai ser inserido no sistema pela mistura que a gente está fazendo. Alguém chegou a algum número aí? Eu cheguei. Eu cheguei ao meu número aqui, que legal. Nada, pessoal. Eu vou abortar esse ponto extra, hein? Kes, 25,13. Não é. Não é. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ô, Tomazini, Fala, Helena Lima. 7, alguma coisa? Não, né? Quanto? 7,02? Não. Não. 7,02? Você está errando alguma casa decimal aí, viu? Uai. Vinícius, 70, certinho. Ah, nossa, eu já estou a falar do de baixo, dividido por 10, eu acho. Vou projetar um negócio para vocês aqui, pessoal. Espera só um minutinho. Vai, não era pra cá aqui. Salvar. Só um momentinho que eu tô abrindo aqui, que o Google Meet dá uns problemas aqui, hein? Perfeito.
Olha o Excel aí na nossa vida, hein? Que bacana. Pessoal, vamos lá. É tudo regrinha de 3, são regrinhas muito tranquilas, tá? Muito tranquilas. Então, põe o Excel para fazer para nós aí, tá? Olha só. Então, eu estou adicionando ali 100 quilos de grama batatais e estou adicionando 100 quilos de serragem de madeira. Perfeito? Então, ó, o meu total aqui, ó, 200 quilos. Então, a minha mistura, ela tem 200 quilos. Tranquilo. Se eu colocar aqui por essa tabela que vocês estão vendo aqui, ó, o resíduo 1, a grama batatais, ela tem aqui, ó, carbono, vamos lá, grama batatais, carbono, 50,04%. E nitrogênio, 1,39%. A serragem de madeira, ela tem 51,9%. Lembra que eu falei que grama por quilograma para porcentagem tem que dividir para 10? E 0,06 de nitrogênio. Então, a serragem de madeira aqui, pessoal, ó, vou até pôr em vermelhinho, hein? Que porcaria, não é? Uma porcaria. Então, até agora, eu só tenho números em mãos, entendeu? Só isso. Números em mãos. Se eu pegar dos 100 quilos que eu adicionei e fizer uma regrinha de 3, aqui fica fácil, pessoal. Aqui fica fácil. Por que fica fácil? Porque é uma regrinha de 3 de 100. Então, vai dar basicamente a mesma coisa. Então, a cada 100 quilos de grama batatais, eu tenho 50,04 quilos de carbono na grama batatais. Desculpa. E de nitrogênio, 1,39 quilos. Então, ó, se eu pegar e somar o que vem da grama, do resíduo 1, do resíduo 2, eu vou ter 101,94 quilos de carbono vindo da grama e da serragem. E de nitrogênio, 1,45. Se eu dividir aqui, ó, um pelo outro, a minha relação CN, ela é de 70,30. O que vocês acham dessa relação CN? Está muito alta, não está? Não está legal. E o que está elevando essa relação CN? É óbvio que a serragem de madeira, que tem lá 0,06% de nitrogênio. Então, é um resíduo que, se eu fosse optar hoje, falasse com o produtor para ele, né, não utilizar, eu colocaria que não, eu colocaria só a grama. Porque é um resíduo que está prejudicando a minha condição do resíduo, da mistura. Agora que vem as outras contas, né? Desses 101,94 quilos, apenas 35% serão assimiláveis, né? Então, eu tenho aí, ó, 35,68, que corresponde aí a 35% de 101,4, que é assimilável. Quanto que eu tenho de nitrogênio no sistema? A necessidade, né, é vinculada à quantidade que é de carbono assimilável por 1, né? Então, eu preciso de 3,57 de nitrogênio. Mas o sistema está me dando quanto? 1,45. Então, o meu balanço de nitrogênio é qual? Menos 2,12 quilos. Ou seja, nessa mistura, o processo que predomina ele é o de imobilização. Eu estou imobilizando 2,12 kg, 120 gramas, né, de nitrogênio. Então, essa mistura está legal? Não. Ela não está legal. Ela não está legal. A gente não recomenda uma mistura dessa. Tá bom? A gente não recomenda. Porque a relação CN está lá muito elevada, 70:1, não é uma relação CN boa, e o processo predominante é a imobilização. Então, aqui, se a gente quiser ter uma melhor eficiência na conversão desse carbono, dessa mistura, o que eu tenho que fazer? Olha, vamos diminuir aqui, né? Eu vou colocar 0 de serragem. Olha a relação CN para onde foi? 36. E olha como que a imobilização já caiu. Foi para 360 gramas, né?
Porque a relação CN da grama batatais ela é 36:1, né? E se vocês olharem a tabela da grama batatais, olha lá, ó, grama batatais, 36:1. Viram como é que bateu? Mas mesmo assim é uma relação CN alta. Agora, querem ver uma coisa interessante? Vou colocar aqui 100 quilos, mas eu vou colocar de esterco. Então, olha lá, de nitrogênio, ele vai ter 1,81. Olha a relação CN. Já foi para 25,14 e olha o balanço. 0,38. Ou seja, eu troquei o resíduo, eu coloquei 100 kg de esterco, tirei os 100 kg de serragem e já mudei a característica completa da minha mistura que eu estou recomendando para o produtor aplicar na área dele. Óbvio que aqui é hipotético, porque 100 quilos, né, 200 quilos, a gente recomenda toneladas, né, para hectare, de 3 a 5 quilos, dependendo do nível de matéria orgânica. Eu vou conversar isso com vocês na próxima aula. Mas, hipoteticamente, essa mistura aqui agora ela é muito melhor. Muito melhor. Dúvidas? Só regrinha de 3, pessoal. Só que a interpretação a gente precisa entender, que é trocar o resíduo, que altera as proporções e que muda a característica do balanço de nitrogênio. A mistura fica melhor. A relação CN muda. Agora, se o produtor tiver aqui, por exemplo, 5 opções de resíduos, e eu estou recomendando aí 5 toneladas por hectare, o produtor tem 30 toneladas de resíduo, então aí vocês têm que calcular isso. Eles vão chegar, o produtor vai falar, quanto eu tenho que misturar? Esse é o nosso trabalhinho para entregar na próxima aula, valendo os outros 10 pontos. Eu vou dar aí 5 resíduos, um volume total para cada um, uma recomendação de aplicação total em área, e vocês vão indicar a mistura. Vão indicar e vão mostrar o motivo de vocês estarem indicando essa mistura. Porque é basicamente o que eu fiz aqui com vocês agora, essa matemática aqui. Leila, você deve ter errado aí uns zeros, né? É porque Vírgula. eu fiz confusão. Tá, essa parte de C dividido por N igual a 10/1. Então, eu pensei que era importante. Aí, quando deu 70, eu fui dividir por 10. Não sei porquê, mas é isso. Ô, Tomazini, Então, pessoal... Oi? necessariamente a gente tem que fazer a conversão dos valores, no caso, com o total, por exemplo, os 100 gramas, porque eu só somei os 2 valores de carbono e dividi pelos 2 valores de nitrogênio e deu o valor. Você tem que fazer a soma total, porque, olha só, se você colocar aqui 50 quilos de esterco, olha, a relação CN já muda. Tá? A relação CN muda. Você tem que fazer a soma daqui, ó. Total de carbono do resíduo 1, total de nitrogênio do resíduo 1, total de carbono do resíduo 2, total do N2. E aqui, ó, tá vendo? Ó, ele está somando o input de carbono e o input de nitrogênio. A relação CN que está aqui, ó, ela é uma divisão, ó, do 65,24 dividido por 2,30. Entendi. Tá? Tá. Basicamente isso. O exercício de vocês, pessoal, ele é um pouquinho mais complicadinho, mas ele é só para pensar. Porque vai ser uma situação que o produtor vai chegar e falar, ó, eu tenho esses resíduos tal. O que você me indica? A gente vai chegar, né, aleatoriamente indicando, mistura isso, mais isso, acabou, pronto? Não, a gente pode misturar de uma forma mais eficiente. Ganhar tempo, qualidade. Tá bom? Senão a gente pode ter problemas. Então a gente trabalha com matemática, com contas. Ok? O momento é esse, pessoal, para tirar dúvidas. Muito bem. Se não há dúvidas, boa semana,
bom, né, boas atividades aí do resto dos dias. Se cuidem. E qualquer dúvida, eu estou aqui, sempre à disposição, ok? Todas as pessoas que estão aqui vão ganhar uma grujazinha, vou colocar assim, né? Nos pontinhos. Me cobrem depois por e-mail, ok? Ok.